Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para mais uma aula aqui de processo civil. E hoje eu vou abordar um tópico com vocês muito importante, um tema que teve bastante alteração no novo Código de Processo Civil, que é tutela provisória. Para falar de tutela provisória, eu vou falar um pouquinho para vocês de tutela definitiva também, depois eu vou abranger as espécies de tutela provisória. Fiz um quadrinho legal aqui, esquemático para vocês, um mapeamento mental, para vocês não esquecerem mais sobre tutelas. Vamos lá então, esse é o momento para quem não aprendeu tutela ainda, aprender agora. Tutela, pessoal, nós temos tutela definitiva e tutela provisória. São as duas espécies que nós temos aí de tutela dentro do novo Código de Processo Civil. Tutela definitiva, tutela provisória. A tutela provisória, por sua vez, ela é bipartida em tutela de evidência e tutela de urgência, que por sua vez, tutela aí de urgência bipartida também em tutela antecipada e tutela cautelar. Vocês aí podem estar perguntando, ô Gilber, mas e a tutela antecipada antecedente, a tutela cautelar antecedente? Eu vou trazer para vocês em outra oportunidade, em outra aula, sobre a antecedência dessas tutelas, que é uma inovação do legislador, uma inovação do Código de Processo Civil. Então eu quero que vocês frisem aí o mapinha mental, tutela definitiva e tutela provisória. Dentro de tutela provisória, evidência e urgência. Dentro de urgência, antecipada e cautelar. Tá certo? Bom, sobre a tutela definitiva, pessoal. Tutela definitiva é o provimento jurisdicional definitivo. Ô Gilber, mas por qual ato do juiz é concedida essa tutela definitiva? E aqui é que nós tivemos também uma alteração com o novo Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil de 73, antigo código, nós tínhamos a tutela definitiva somente por meio de sentença. Tá? Então, o provimento jurisdicional definitivo era tido aí por meio de sentença. E hoje, Gilber, como que funciona? Hoje não, pessoal. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015, a tutela definitiva pode ser proferida por meio de sentença ou decisão interlocutória de mérito. Então, olha só, no Código de Processo Civil anterior, tutela definitiva somente por meio de sentença. E hoje, com o novo Código de Processo Civil, a tutela definitiva pode vir por meio de sentença ou decisão interlocutória de mérito. Inovação do legislador, a gente não tinha essa decisão interlocutória de mérito, era falado aí apenas em decisão interlocutória. Por conta disso, preciso explicar para vocês um pouquinho sobre a sentença, que era o provimento jurisdicional definitivo do Código de Processo Civil anterior. Bom, antes, no Código de Processo Civil aí de 73, a sentença era tida como todo ato que estava dentro do artigo 267 e 269 do Código de Processo Civil. 267, sentença aí sem mérito, 269, a sentença com mérito. Então, sentença era o ato que estava presente ali no artigo 267 e 269. Ou seja, o conceito aqui era por conteúdo. Estando lá o ato do juiz dentro desses artigos, era tido como sentença. E hoje, Gilber, como que fica o conceito de sentença dentro do Código de Processo Civil de 2015? Como que fica o conceito aí de sentença, de provimento jurisdicional definitivo? Cuidado, pessoal, hoje nós não podemos ter mais somente a definição meramente de conteúdo. Nós temos que ter aqui conteúdo e efeito. Como assim, Gilber? Sentença, tutela definitiva, ela está no artigo 485 e 487 do Código de Processo Civil, anteriores 267 e 269, mas também sentença não é somente conteúdo, sentença é efeito. Como assim, Gilber? Sentença, além de estar presente no 485 e 487 do Código de Processo Civil, deve pôr fim ao processo, certo? Se não pôr fim ao processo, não é sentença, é a chamada decisão interlocutória de mérito, que eu disse para você que também pode trazer aí uma tutela definitiva. Então, conclusão, a tutela definitiva, pessoal, pode ser por meio de sentença e também por meio de decisão interlocutória de mérito. Isso vai ser muito interessante na aula de recurso, para falar um pouquinho de recurso e também aqui dentro de tutela, tá certo? Então, voltando rapidamente, nós temos aí tutela definitiva e tutela provisória.
Disse para vocês sobre a tutela definitiva, que pode ser por meio tanto de decisão interlocutória de mérito, como de sentença. E como que eu vou diferenciar as duas? Trouxe para você também que a sentença está no artigo 485 e 487, mas é aquele ato que põe fim ao processo. Se tiver no 485 e 487 e não por fim ao processo, vocês vão ter aí uma decisão interlocutória de mérito, tá certo? Já volto com as tutelas provisórias para vocês. Tchau, tchau.